Capítulo 15. Jesus ordena que saia dali, pois está escrito que só a Deus adorarás e só a Ele servirás. Satanás parte e Jesus cai desmaiado. Ele está imóvel. Gabriel se aproxima dele e Jesus abre os olhos. O anjo diz que vieram servi-lo. Jesus o cumprimenta. Ele começa a comer e observa Gabriel. Os outros anjos estão a postos. Jesus bebe para saciar sua sede. Barrabás pede que lhe deem uma espada para que lutem de igual para igual. O soldado diz que não precisa dela para acabar com ele. Tiago e Nicodemos aconselham que não faça isso. Caio continua debochando e diz que deve tomar suas próprias decisões. O soldado diz que ele não deve arrumar encrenca com Petronius, e Caio diz que esquecerá o atrevimento dele por enquanto e se retira. Nicodemos aconselha que não haja dessa forma, mas Barrabás afirma que ele ofendeu Deus. Ele pede que o soltem e parte. Antipas questiona se ela está contente com o descontrole, e Herodíade confirma, dizendo que quer a cabeça de Batista. Ele diz que não fará mal, pois é um homem de Deus. Ela o chama de covarde, mas ele diz que ela se arrependerá. Ela exige que volte, mas ele afirma que ela está avisada. Salomé diz odiar tudo ali e que não vê a hora de voltar para Jerusalém. Petronius adentra a caverna. Ele observa os leprosos. O homem diz que há mais gente lá no fundo. Ele adentra a caverna para ver se encontra sua irmã. Ele continua descendo. As pessoas escondem seus rostos. Petronius observa e nota a presença de uma mulher. Ele a chama por Cassandra. Ele se espanta. Débora acha graça, e Helena diz que Tiago é um homem bom. Elas continuam gargalhando da situação. Helena diz que parece que ela gosta de Tiago e questiona se está apaixonada. Débora responde que jamais, pois quer um homem forte e corajoso, além de ter um sorriso lindo no rosto. Almáquio se aproxima e questiona se irão querer algo especial para o jantar. Débora percebe que está tarde, agradece a amiga pelo dia maravilhoso e por tudo que compartilharam, além de se despedir. Helena questiona o que significa Shalom, e Débora responde que significa paz. Helena acha bonito e deseja Shalom para ela também. Almáquio a acompanha. Helena acha graça do apelido que Débora deu a Tiago, cara de codorna. Petronius a chama novamente, e ela levanta seu rosto. Ele fica entristecido ao vê-la como era antes. Ela tenta tocá-lo, pedindo ajuda. Todos se aproximam dele, e ele foge. Zebedeu questiona o que houve, pois percebeu que está chateada. O filho percebe. Sula diz que seu problema é Aziza, a chamando de detestável. Zebedeu aconselha que haja com indiferença, mas ela diz não ter sangue de cordeiro. O irmão conta que o caçula quase morreu afogado e que ela deveria estar feliz. O filho diz estar bem, e Zebedeu questiona se ele queria deixá-la ainda mais nervosa e conta como tudo aconteceu. O filho diz que está dizendo isso para relembrar que existem coisas mais importantes que Aziza. Sula diz que não quer perder filhos e afirma que, se não tomarem cuidado, não partirão mais. Ela questiona o porquê de o marido ter comprado um barco, alegando que deveria ter conseguido algo melhor, como ovelhas. Os filhos acham graça, e Sula sugere cabras. Gabriela põe a mesa, e Simão Pedro conta como João quase se afogou, mas está bem. Sara diz que ele foi colocado na hora certa. Simão Pedro diz que o mar é assim, generoso e perigoso. Gabriela continua preocupada, e o pai questiona se ela gosta de João. A menina tenta desconversar e afirma que gosta dos dois como se fossem parentes, e Sara diz que o pai é bastante ciumento. Simão Pedro diz que apenas protege, e Gabriela diz que a proteção dele é demais e assusta as pessoas, citando como Cornélio saiu dali rapidamente. O pai questiona o que o centurião foi fazer ali, e Sara diz que ele veio entregar a tigela de quando ele estava doente. Simão diz não querer esse romano em sua casa, mas Gabriela diz que nem todos os romanos são ruins e se retira para não ouvir esse tipo de coisa. Simão Pedro questiona o que deu nela, alegando que deveria respeitá-lo. Ele diz que tudo seria mais fácil se Leonor estivesse viva, e Sara aconselha que seja mais compreensivo. Miriam nota todos e afirma que não é parente de sangue deles, mas estão grandinhos para terem ciúmes do irmão, se referindo a Jesus. Todos desdenham, alegando que ele não veio ver o pai. Ioná defende seu irmão, e Miriam diz que eles estão sendo injustos com o irmão e com os pais, relembrando tudo que Maria sofreu e que José sempre a ajudou, questionando como podem duvidar das coisas que lhes foram ditas. Eliseba diz que não podem confirmar, pois não estavam lá,
mas Ioná questiona se eles acham que os pais mentiriam e que Gabriel só veio para contar mentiras. Todos se calam. Miriam relembra o quanto Maria se dedicou a cada um deles por toda a vida, sendo a melhor mãe que poderiam ter, pondo, de uma vez por todas, na cabeça deles que o irmão deles é o Messias e que Deus quis assim, pois escolheu Maria e José. Maria pede que beba mais um pouco, mas José diz precisar dela. Ela se deita junto dele. Ele relembra os bons momentos que viveram juntos. Maria o observa, e ele rasga elogios para ela, relembrando mais memórias. Maria diz que ele é um marido maravilhoso, e ele pede que repita para que possa acreditar. Ela diz que ele é bom, ótimo, excelente e maravilhoso, o beijando. Ele relembra o casamento. José diz que ela precisa ser forte por ele, pelos filhos e por Jesus. Ele relembra todos os momentos em que Jesus os auxiliou. Ele alega que ela precisa estar pronta para o que virá, seja o que for. Maria diz amá-lo, e ele diz ser recíproco. Eles se beijam. Ela se deita, e ele a abraça. José de Arimateia está nervoso, questionando onde está sua filha. Ele dá graças por ela chegar, e Deborah pede desculpas, dizendo que estava com a filha do governador e que não viu o tempo passar. Ele diz que não quer perdê-la assim como perdeu sua mãe. Ela pede que se acalme, alegando que nunca o deixará. Petronius está pensativo e relembra a última conversa que teve com sua irmã antes de partir. Ele relembra tudo o que conversaram e como ela sempre queria tê-lo por perto, e que, no fim, sempre foi recíproco. Eles se abraçaram fortemente. Ele partiu, e ela o observou partir. Petronius bebe e se serve mais. Ele bebe novamente. Maria relembra os bons momentos que viveu com seu amado José, quando ele lhe entregou uma margarida, alegando que escalaria a montanha mais alta do mundo por ela. Ioná a cumprimenta e questiona como está seu pai. A mãe responde que ele teve uma noite difícil, mas que está dormindo agora. A filha se aproxima, e a mãe diz que agiu errado com eles, pois talvez a culpa seja sua de seus irmãos sentirem ressentimento por parte de Jesus. Ioná pede que não diga isso, pois sempre foi uma ótima mãe, alegando que seus irmãos apenas têm ciúmes bobos. Maria diz que imagina como será quando começar a missão de Jesus, já que nem as pessoas da própria família o aceitam. Simão Pedro se aproxima e bebe água. Zebedeu questiona se André ainda está com João Batista, e Simão Pedro confirma. Zebedeu conta que Batista é parente de Sula por parte de uma prima falecida e conta que há muitas histórias relacionadas a ele e a um sobrinho de Sula, dizendo que está se tornando um velho sentimental. Ele conta que, antes dos filhos nascerem, tiveram outro filho. Ele relembra como não conseguiram proteger os bebês dos soldados mandados por Herodes para fazer o massacre. Ele conta que o bebê morreu no massacre, alegando que há uma cicatriz que carregarão para o túmulo. Simão Pedro diz sentir muito, mas Zebedeu diz que o importante é que foram agraciados com 2 filhos maravilhosos. Simão diz que inculca com eles, mas são maravilhosos. Zebedeu diz que se preocupa com ele estar sozinho há tanto tempo e sugere arrumar uma companheira. Simão diz precisar pescar e parte. Ele fica pensativo com as palavras de Zebedeu. A manifestação continua. Tiago diz que estava precisando de um bom banho. Simão diz estar respirando com a boca para não sentir o mau cheiro. Barrabás se orgulha, pois não pensava que o irmão suportaria tanto tempo. Simão diz o mesmo e abençoa as mulheres que o serviam. Barrabás diz que ele deve aproveitar para agradecer pessoalmente. Joana comenta o mau cheiro e questiona se terão que providenciar o mutirão de limpeza. Almáquio acha graça e diz que devem continuar a distribuição dos pães. Eles assim fazem. Nicodemos chama Tiago para vir com ele agora. Tiago diz que não pode desistir agora. Nicodemos diz que chegou um mensageiro de Nazaré e informa que o pai dele está muito doente. Maria adentra o quarto entristecida e deixa a flor cair. Ela se aproxima dele e pega em suas mãos. Ioná a puxa, e Maria a abraça para consolá-la. Ela lhe dá forças enquanto a filha cai aos prantos. Maria sai do quarto. Ioná continua chorando. Maria chega à sala, e Eliseba questiona o que aconteceu. Ioná sai chorando do quarto. A flor está no chão. Maria anuncia que o pai deles, o amor de sua vida, partiu. Todos se entristecem. Maria completa dizendo que ele foi ao encontro de Deus, e antes que partisse, resolveu dizer algo com significado maior. Ela diz amá-los muito, igualmente. Ela diz que, talvez, tenha dado impressão contrária pela atenção que deu a Jesus.
Ela pede que a deixem continuar para não perder a coragem. Ela diz que Jesus veio incumbido de uma missão muito importante e difícil, alegando que, por serem uma família, precisarão de união, amor e proteção uns dos outros. Eles se abraçam. Cláudia diz que retirar os estandartes não é um sinal de fraqueza, mas sim de humildade. Pilatos questiona o que Chuza acha, e o conselheiro responde que acha tudo o que a esposa falou pertinente. Petronius concorda, já que o protesto é pacífico. Joana diz que veio pedir que conceda o que estão reivindicando. Chuza tenta impedir, mas Pilatos diz que ela fez mal em alimentar o povo sem sua permissão. Joana pede desculpas em nome de sua consciência. Pilatos elogia a forma como ela lida com as palavras. Joana diz que está um fedor insuportável no palácio e que isso não é mais sustentável. Pilatos diz que eles insistem, pois ela os alimentou. Joana questiona se ele prometeu a algum deus que deixaria os estandartes lá. Ele diz que trouxe os estandartes como respeito a Roma. Joana diz que respeito a Roma não falta, alegando que o povo está sendo oprimido. Pilatos relembra todas as regalias e impede Chuza de intervir. Joana questiona se ele não poderia ceder nesse primeiro ponto, pois seria uma demonstração de generosidade. Pilatos diz que deve ter cuidado ao dar o braço para não pegarem o corpo todo, mas Joana diz que quem semeia vento colhe tempestade. Cláudia concorda e incentiva que assim faça. Pilatos levanta, vai até a janela, deixa a taça e diz que eles o venceram pelo cansaço, pedindo que tirem os estandartes. Joana agradece de coração. Débora caminha pela rua e conta a seu pai que encontrou um véu lindo, mas José de Arimateia diz que não comprará e dá mais instruções ao comprador. A filha súplica, mas o pai diz que já perdeu as contas dos véus que lhe deu de presente. Eles cumprimentam Tiago, e ele conta que seu pai está doente. Os dois desejam melhoras, e ele parte. José diz que ele é um bom rapaz, mas Débora diz que ele parece um velho. José aconselha que tenha cuidado com os rapazes divertidos, pois são eles que irão querer se divertir com ela. Simão diz estar chegando a seu limite, e Barrabás diz que sua vitória está próxima, pois sente isso. Petronius pede que todos o ouçam e conta que, com o desejo de firmar uma boa relação, Pilatos decidiu tirar os estandartes. Todos comemoram. Petronius diz que é Roma quem manda e pede que todos saiam dali rapidamente, ordenando aos soldados que retirem tudo. Caio não gosta, mas mesmo assim vai. Ele diz querer tirar o sorriso de Barrabás. O corpo de José é levado. Maria e Miriam estão deprimidas. Jesus caminha e põe o capuz. Ele segue caminhando. André e Filipe ajudam os batizados. João sai da água, e Filipe diz que por hoje acabou. João diz estar cansado e os chama para irem. Eles partem. Eles se deparam com Jesus se aproximando. Todos ficam encantados com a vista.